O Wallace morava com o cunhado dele, o seu Rafael Medina, e a irmã, Dona Ninira, né? E Em frente à sua casa? em frente à minha casa. E era o quarto dele ali na casa, e ele tinha a antiga garagem, foi transformada num escritório, uma livraria. Então fechou aquela porta de ferro, e tinha uma porta comum, lateral. Ali ele tinha escrivaninha, ali ele escrevia, ele lia, ele traduzia, fazia todas aquelas atividades intelectuais dele, né? E inclusive alguns desenhos também, que na época eu era muito novo, não entendia. Ao insight, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços, indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. Ele que nasceu em Divisa, no Espírito Santo, no dia 11 de dezembro de 1924, portanto, centenário do seu nascimento em 2024. Então, meu avô sempre foi espírita. E o tio Wallace, eu acho que ele é espírita desde pequeno por causa do meu avô. Então, qual o nome do seu avô? É Deolindo Valentim Rodrigues. A casa da Ninira era, vamos dizer assim, a central, entendeu? Vovô e vovó e tio Wallace moravam lá com ela. A tia Ninira. A tia Ninira, é. Porque ele não tinha dinheiro para pagar estudo. Então ele foi para o seminário, porque lá estudava de graça. O tal de Caraça, que é famoso até hoje. Porque Caraça chama Caraça por causa de uma montanha que tem perto de Belo Horizonte. É perto de Belo Horizonte esse Caraça. É uma montanha que parece um gigante deitado assim, em forma de cara. Tem a cara assim. Por isso que é Caraça, carona. Sabe, cara? É por isso. Então, vovô foi estudar no seminário para poder estudar, sem pagar. E na hora que ele foi ser padre, ele, pinicou. Não, ele lá dentro ele ficou muito amigo de um padre, lá em Caraça, que dava livros. Ele tinha muito interesse em estudar e dava livros espíritas para ele ler. Então, ele ficou lá o que ele pôde para absorver a cultura e saiu de lá uma pessoa tremendamente espiritualizada, certo? E longe de ser padre, certo? Aí tudo isso que ele, a vida inteira, ele consumiu para ser a pessoa espiritualizada que ele era, ele passou para os filhos. O pai do tio Wallace, meu avô Deolindo, ele herdou do pai dele uma fazenda que pertencia a uma sesmaria. Então ele foi morar nessa fazenda com os filhos que ele tinha na época, que era minha mãe, a Cici, a tia Sinira e a tia Ninira. Eram as 3 filhas mais velhas, só que tinham nascido. E ele tinha um vizinho chamado Chico Brum, que queria comprar a fazenda dele. Só que ele não queria vender. E o Chico Brum era um fazendeiro assim, daquele faroeste mesmo. Ele tinha capanga e ele soltava o gado dele na fazenda do meu avô e ficava essa briga aí. Mas o meu avô era uma pessoa extremamente pacífica. Ele estudou para ser padre, ele ia ser padre. Então ele era uma pessoa muito espiritualizada e muito pacífica.
Então, e na fazenda dele tinha um armazém que vendia para os colonos na época, né? Então, a minha mãe contava que ele só saía na fazenda a cavalo com alguma criança junto. A minha tia Sinira, alguma criança ia junto, porque ele tinha medo de levar um tiro, né, do Chico Brum, dos capangas do Chico Brum. E aí, o que aconteceu? Numa dessas saídas que ele deu a cavalo, o capanga do Chico Brum atirou nele. E ele ficou extremamente ferido. Ele levou um tiro no pulmão. E naquela época, lá em Minas, não tinha tratamento, era uma coisa muito difícil. Aí levaram ele para o Rio de Janeiro, para ele se tratar no Rio de Janeiro. E ele acabou ficando 2 anos em tratamento no Rio de Janeiro. Aí a minha avó fez o quê? Ela pegou a minha mãe, a tia Ninira e a tia Sinira, as 3 meninas, e foi para a fazenda da mãe dela, que era chamada de mãe velha. Pai velho. E pai velho. Aí eles foram todos para a fazenda dos avós, né? E ficaram morando lá. Meu avô ficou 2 anos no Rio de Janeiro, em tratamento. E a minha avó ficou lá com as crianças. Aí depois de o que a minha avó fez? A minha avó pegou e resolveu vender a fazenda, porque ela não tinha condições de tocar a fazenda. E ela vendeu a fazenda para um cunhado dela, que era casado com uma irmã dela. Tia Luzia. A tia Luzia. E aí, um dia, eles estavam... o marido da tia Luzia, que era o tio Raul, eles estavam numa praça lá em Carangola, sentado na praça, e o Chico Brum chegou. E o Chico Brum chegou e já foi também querendo matar o tio Raul, porque era a mesma história. Ele queria comprar fazenda e o tio Raul não queria vender. Aí ele deu um tiro no tio Raul. Só que o tio Raul, ao contrário do meu avô, era uma pessoa muito valente, muito forte, muito... Aí ele pegou, levantou, baleado, ele levantou e correu atrás do Chico Brum. Chico Brum entrou numa farmácia, ele entrou atrás, o Chico Brum pulou um balcão da farmácia, ele também pulou, aí ele pegou uma faca que tinha lá na farmácia e os dois morreram, porque ele pegou e esfaqueou o Chico Brum e o Chico Brum acabou de matar ele. Então os dois morreram. E o interessante é que muitos anos depois, uma neta do Chico Brum, chamada Maria da Penha, ela se casou com um primo nosso. Ela era prima. Ela era prima. Ela casou com Darcy, que era neto do Chico Brum. Chamava-se Darcy. Ele se chamava Darcy Brum. E eles eram muito amigos da família inteira. Então eu acho que pacificou aí História de Romeu a e Julieta. história do Romeu e Julieta. Pacificou aí essa disputa que tinha na família, né? Depois a Ninira casou e o tio Rafael, depois de um tempo, de 1 mês de casado, chegou lá na vovó, falou, olha, ou a senhora deixa a Cici ir morar com a gente, ou eu vou devolver a Ninira. Porque eles eram muito unidos, certo? E o vovô, ele fazia poesia também, ele era poeta. Ele fez várias poesias. E isso daí também passou para os filhos. Quando que o Wallace deixou de morar com a mãe, o pai, e foi morar com a Ninira? Sempre. A mãe e o pai moravam com a tia Ninira. Moravam? Moravam. Depois que o meu avô foi... tomou tiro lá e passou mal. Ele nunca mais teve condição de ter uma casa para manter os filhos. Então distribuiu, casou uma, a outra foi junto, casou a outra, o outro foi junto, entendeu? E eles sempre moraram com os filhos. Então ele estava sempre envolvido com artistas, assim, e vinha muita gente espírita também. A gente tinha um quarto de hóspede sempre pronto, sempre pronto. Então podia chegar a visita a qualquer horário, o quarto estava sempre arrumado, sempre pronto.
E vinha assim, tipo, Freitas Nobre, a esposa dele. Toda hora estavam na casa da minha madrinha, Marlene. Toda hora tinha gente espírita, assim. Mas para mim era muito natural, eu nem imaginava que era alguma coisa assim especial, sabe? Porque era o dia a dia da gente, né? E ele não fazia disso também uma festa, né? Sensação, sensacionalismo. Era tudo muito natural. O Rafael de Medina era cunhado do Wallace, e inclusive o Wallace morou na casa do Rafael por muitos anos. E o Rafael foi um dos pioneiros do espiritismo aqui em Araraquara. Ele ajudou a fundar vários centros, várias casas espíritas aqui. E ele, sempre que necessário, ele hospedava palestrantes de fora na casa dele, e inclusive atores, amigos de Wallace, também eram hospedados, se hospedavam na casa dele. Primeiro ele morou com a tia Ninira. Depois ele morou com a minha mãe, muitos anos. Depois ele comprou esta casa na 15 de novembro. Morou lá. E essa casa na São José, ele construiu, mas ele nunca morou. Então ele morava em frente. Tinha uma hora ele quis morar lá em frente, porque ficavam pegando no pé dele e tal. E aí transformou essa casa na biblioteca dele, não sei o quê, tinha lá um quartinho dele, tinha uma cozinha, e ele ia lá, descia a escadinha, e ia lá para a tia Cici. Lá tinha a tia Cici costurava muito, tinha um pessoal que fazia, foi o pessoal que na época do Teca fazia as roupas do Teca. Bem que nessa época que ele morava lá já não existia mais Teca, mas morava a tia Cici, ele era muito amigo da tia Cici, Marice, Nirinha, tio Rubens, tanto. Ele vivia nesse circuito, então era a casa lá da Avenida 7, vinha, juntava os dois quintais, subia, chegava nessa casa que dava da Avenida 15, para frente da irmã dele, da Ninira, entendeu? Esse era um pouco o universo do Wallace. Da 15 de novembro e 7 de setembro, ali, por ali. Tanto é que a casa do tio Nino era ligado com a casa dela, né, da Mali dela, da dona Cir, no fundo, porque era vizinho de fundo, então tinha um portão que ligava as duas casas. Era comum isso antigamente. Você imaginou que coisa bacana que era isso? A minha mãe tinha sido empregada doméstica da minha madrinha. E aí ela casou-se e saiu, né? Aí começou a ter filho, um monte de filho. E aí eu tinha 8 anos, ela faleceu. E aí ficou todo mundo desesperado, né? Nós éramos em 5 filhos. E na missa de 7º dia, a minha madrinha foi, que é a irmã do Wallace, foi na missa e de lá já me pegou. Eu não voltei mais para casa, a Ninira. De lá eu já fui para casa. Então, aí que eu entendi que morava minha madrinha, meu padrinho, Rafael, né? E o tio Wallace. E aí já começou a minha vida a partir daí, dos 8 anos. O Wallace, ele era balconista da casa Texidal, ali na rua 4. Eu tenho a impressão que nem existe mais essa loja. Ali no local da loja, hoje deve ser o escritório São Paulo de contabilidade, qualquer coisa assim. Era nesse lugar. A gente tinha os horários das refeições, né? Então eu lembro assim, até o lugar que sentava na mesa, né? Sentava à mesa, minha madrinha, meu padrinho, ele e eu, né? E era sempre assim um horário tranquilo, sabe? De paz, assim, de assuntos gostosos. Eu nunca vi ele discutir, né? Então sempre uma coisa muito harmoniosa. Como tinha o hábito sempre de comer no mesmo horário, sempre às 11h30 o almoço e às 6h o jantar, a gente sabia que aquele horário ali era um horário assim tranquilo de comer. Nunca vi uma briga entre eles. Gritava, eu só dava eu. Aí o Wallace descia, às vezes ele falava da janela, às vezes ele descia porque ele ia sair. Porque quando ele não ia sair, ele falava da janela. A primeira coisa que ele falava, Ricardo.
Aí eu olhava, dá para fazer menos barulho? Aí eu, como era o comandante, falei, pessoal, para de gritar. Mas era eu que estava gritando. O pessoal não grita tanto, tá incomodando aí e tal. Porque a gente às vezes jogava à noite, às vezes era bola queimada, né? E era ali, ponto era ali. E era, daí falava, porra, por que esse cara me chama, né? Eu mais gritava, mais agitado, ativo, super ativo. Então, e a janela da casa dava para a rua, né? Era o último quarto dele, tinha 3 janelas. Tinha a área, ninguém entrava por aquela área, porque você subia assim, entrava pelo portão que dava na garagem, na antiga garagem que era o escritório, que depois para frente fizeram uma cobertura, era uma rampinha, a gente brincava de esconde-esconde e ia se esconder lá à noite, escondia na casa de um, na casa de outro. E tinham 3 janelas, a sala e 2 quartos. E o último era dele, divisa com o Dias Martins, que era o armazém do Dias Martins. Eu via sempre ele saindo de manhã, indo pro centro, ele ia em alguma coisa, não sei o que tinha, se era a história do teatro, alguma coisa por ali assim. Onde fica a prefeitura ali agora, né? Câmara Municipal, ele estava sempre envolvido ali, era alguma coisa por ali. E ele estava sempre com o livro na mão e sempre a pé, era tudo a pé. Ele trabalhou na Unesp muitos anos. Comentou? Trabalhou lá também. Trabalhou também. Na letras, na parte de na parte de filosofia, Ele trabalhou muitos anos lá. Era tranquilo a Araraquara, mas a Araraquara dessa época, antes dos Opalas que estão aqui. Nem tinha Opala, Opala apareceu em 68. Para mim, sempre, desde a hora que eu conheci ele, era escrevendo. Sempre escrevendo. Ele tinha um escritório dentro de casa. Já ligado com o Clarim. Já. Ele morou muitos anos com a tia Ninira e depois ele foi morar com a minha mãe, ali na 7 de setembro. Ele morou muitos anos lá. E nesse período que ele morou com a minha mãe, eu era o quê? Eu era adolescente. Porque eu mudei lá para 7 de setembro, eu tinha 12 anos. E até eu quero levar vocês lá na casa, que tem vários detalhes lá. Quando a minha mãe construiu essa casa aqui, ó, o tio Wallace, logo em seguida ele veio morar com a gente. Então ele veio morar com a gente... 59. Que foi a época da peça do Paulo Altran, que você Isso. falou que eles vieram emprestar o móvel. Eles vieram aqui emprestar um móvel. O Paulo Altran tinha amizade com Wallace. Muita amizade. Tônia Carreiro, todos eles. O Augusto César Vanucci, que era lá da Rede Globo. Eles eram todos muito amigos do tio Wallace. 13 anos, quando eu fiz 13 anos, a minha mãe fez uma festa grande aqui de aniversário. A gente dançou horrores aí na sala, foi legal. Agora eu queria mostrar as coisas do tio Wallace. Porque quem fez essa planta dessa casa foi o meu tio Wallace. Ah, ele que fez? Ele que fez a planta. Ele fez a planta e aí ele falou com a minha mãe, nós vamos fazer uma casa estilo colonial brasileiro. Então todos os detalhes do colonial brasileiro foi ele que bolou e ele que fez. Esse quarto... Era o quarto do tio Wallace. Era o quarto do tio Wallace, mas não tinha banheiro. Tá? Era um único banheiro para todos os quartos. Então, aqui era o quarto do tio Wallace, mas sem o banheiro. Quando talvez meus pais vieram morar aqui com os meus avós, nós ocupamos toda a casa. Então, os meus pais foram para esse quarto, eu vim para esse quarto, não tinha nenhuma extensão, e meu irmão foi para aquele. O tio Wallace foi para casa da tia Nenira, que agora já estava sozinho. Que é lá na 15 de novembro. Aí ele comprou um terreninho aqui na São José e construiu uma casa. Inclusive ele aproveitou nessa casa muito material de demolição do Teatro Municipal. Então ainda tem, dá para você ver, se você passa. Não sei que número. Entre que ruas? Entre a 3 e a 4 aqui. Tanto é que essa casa do São José, ele construiu dentro dos sonhos dele. Inclusive tinha peças ali, não sei se era a balaustrada, alguma coisa que ele pegou do Teatro Municipal Antigo. Eu não lembro o que era. Eu estou achando até que era a balaustrada da entrada da casa, ou era uma... Bem, não lembro também, mas alguma coisa ele pegou do teatro e levou para essa casa, que era o grande sonho da vida dele.
vocês eram muito amigas da Dona Idalides. Da Dona Idalides. Era o quê? Irmã de Eurípides. Eurípides Barçanufo. Você sabia, né? Certo. Morava a ali Dona na Idalides chegou aqui em Araraquara, numa situação muito difícil, também com um monte de filho. Era mineira, então os mineiros tinham acesso às nossas casas. Na minha casa, chegava lá, eu sou mineiro, meu pai, não entra, vamos almoçar, era assim. Um dia, nós fomos lá em Uberaba e a perua ia lotada, tinha gente que fazia até fila para poder. Lista de espera. Aí nós fomos e a turma de Araraquara, o Chico falou assim, agora vocês vão lá na Câmara de Passe, que eu vou dar um passe de vocês, você imagina. Aí nós fomos, sentamos lá e meu pai falou assim, enquanto a gente está aqui, vamos orar. E ficamos todo mundo em silêncio, tudo. De repente, começou uns raios lá dentro, fazer assim, sabe? Pá, estourava no chão. Aí meu pai, todo mundo deu a mão, né? E ficamos assim. E depois apareciam umas coisas assim, que parecia que era uma coisa que voava, sabe? Lá dentro. Nós quase morremos de medo. Aí o Chico chegou. Aí a minha tia Nenida falou, Chico de Deus, será que nós trouxemos alguma coisa para cá? Falou, não, eu esqueci de falar com vocês. Depois da sessão, isso é uma queima de fluidos negativos. Você entendeu? Os espíritos vêm e esses... parecia um raio mesmo, estourava no chão. É a espiritualidade queimando os maus fluidos. É uma limpeza. Uma limpeza. A gente primeiro assistiu uma palestra, depois tinha a sala do passe. Aí a gente ia para a sala do passe, sentava todo mundo assim em roda. E várias o Chico, pessoas davam. Esse dia que eu fui, o Chico que deu o passe. Aí o Chico no meio para dar o passe. Quando o Chico começou a dar o passe, todo mundo levava uma garrafa de água, que ficava no colo. Quando o Chico começou a dar o passe, a garrafa começou a ferver. Borbulhar, 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 sabe? E ficou branca, igual um leite, a água. E aquele cheiro, aquele perfume, uma coisa impressionante. Tomava conta do lugar. Impressionante o perfume. E todo mundo levava um lenço. Então você ficava segurando aquele lenço e aquele lenço pingava de perfume. Aí a gente trazia, mas é uma coisa assim impressionante. Aí a gente trazia essa garrafa com água e você ia pondo no filtro. Aquilo durava mais de ano, aquele perfume. E o lenço também, o perfume não acabava nunca do lenço. Punha nas gavetas de roupa, né? E ficava perfumada meses. Essa água perfumada bebia? Bebia. O Chico vinha aqui, me lembro dele. Tem uma foto dele, mas acho que não está aqui, está lá em casa. Uma foto dele com o meu avô. E vinha muita gente na casa do meu avô. Às vezes o seu Rafael, por exemplo, ele chegava, o carro ficava aberto de café. Ninguém fechava o carro. Ele sentava no carro. Ia levar alguém alguma coisa, estava sentado atrás, ele ia junto, voltava. Várias vezes aconteceu isso. Né? Em Araraquara, uns anos atrás, não tinha nada de assistência social. Nada. Então todo mundo que chegava aqui precisando de alguma coisa, eles falavam, vai na casa do seu Medina, que o seu Medina dá. Eu morava em frente da casa da tia Nenira, eu me lembro disso. Interessante, meu avô, ele era bondoso. Ele tinha isso. O Wallace também tinha isso, de bondade. E em casa, era uma coisa muito aberta, né? Você entrava na casa do vizinho assim. O seu Rafael, o cunhado dele, ia na minha casa, entrava, meu pai nem estava, sentava no sofá, ficava lendo jornal. Eu me lembro quando ele morreu no dia 2 de novembro, não me lembro o ano, tenho marcado aqui. E é dia de Todos os Santos.
E chovia, menina, chovia. E botaram o corpo dele para velar na sala, que tinha na casa, uma sala enorme, que tinha bonita. E aquela chuva, tinha dois ciprestes, assim, sabe aquelas árvores italianas bem compridas? Eu lembro que aqueles ciprestes faziam assim, e aquela chuva caindo, e lotado de gente fazendo fila pro lado de fora, debaixo daquela chuva, e pessoas absolutamente simples, sabe, pessoas assim, de empregada doméstica, de gente que trabalha na roça, de gente que vinha e abraçava o caixão dele, falo me emociono, abraçava o caixão dele e chorava, assim, de bondade. E minha avó não sabia quem é, vovó, não sei, filho, não sei quem é, e não sabia quem era. Acho que eu tinha uns 17 anos, talvez 1977, eu acho que foi o ano que eu conheci o Wallace. Ele precisava de uma secretária e eu estava procurando emprego. E um amigo dele, que era muito amigo da minha família, falou para ele que conhecia essa jovem que queria ser escritora e que estava procurando um emprego. E eu fiquei, evidentemente, muito entusiasmada, porque eu não conhecia nenhum escritor pessoalmente, né? Então eu comecei a trabalhar com ele. Mas o Wallace tinha uns horários muito estranhos. Ele trabalhava mais à noite do que durante o dia. E como ele trabalhava à noite, eu acabei morando na casa dele, na época. Foi assim que começou a nossa amizade, a nossa relação em amizade. E morava lá. Ficava eu, ele, Chuchu e... Chuchu é o Zebrais, desculpa, é o apelido dele. Tá. Não fala que eu falei. Tá bom. Então, eu era muito feliz naquela casa. E o Wallace era muito divertido, tinha muita gente que vinha naquela casa, tinha muitos intelectuais que vinham e sentavam em volta da mesa e conversavam com muitas horas. Eu aprendi muito naquela casa. Ele tinha uma biblioteca enorme no fundo da casa. Ele tinha um quartinho que era coberto de livros, as paredes todas cobertas de livro. E eu passei muitas horas naquela biblioteca. E tinha aquele cheiro de mofo, porque Araraquara é muito quente e muito úmido, né? E o quartinho ficava... Acho que nem tinha janela, porque ele cobria as janelas com prateleiras para mais books, para mais livros, né? Então, eu passava muito tempo lá, e até hoje eu meio que gosto de cheiro de mofo em livro. Me lembra daquela época. Agora, para mim, eu gosto de comprar livros, sabe? Eu, quando posso comprar um livro novo, assim, que eu pego no livro, só de pegar no livro e saber o que tem ali dentro já me dá um prazer enorme, assim. Eu me lembro de uma vez ter vindo ali, inclusive, entrei para rever, né? Bem no jardim da casa, meu Deus, como chama? É uma árvore que tem uma flor branca belíssima deste tamanho, a flor. Era o xodó. Era o xodó da menina também. Ela fazia uma sombra bonita. Uma flor linda, não vou me lembrar agora, nem sei. E eu vim para ver essa árvore, né? E entrei, eu lembro que eu passei pela garagem, fui no fundo do quintal, entrei pela casa para rever a casa. É a possibilidade de você entrar, porque senão, né? Ubaldi e sua pequena comitiva almoçaram na residência do meu cunhado Rafael de Medina, que era uma espécie de embaixador espírita em Araraquara. Lembro-me de ter mostrado ao Ubaldi um pé de jabuticaba carregado de frutos e que despertou a sua admiração pela doçura de seu paladar. E essa foto mostra o terreno onde era a casa do Rafael de Medina, que hoje foi demolida. Mas a jabuticabeira ainda continua lá. E foi dessa jabuticabeira que o Petrubaldi experimentou a jabuticaba pela primeira vez. E não, olha o que a história faz, né? Quer dizer, aquela casa que foi todo um reduto de encontros de gente importante,
daquilo, né? Porque se tivesse transformado num mausoléu, o mausoléu ainda tem uma certa beleza, aquelas paredes carcomidas pelo tempo, mas a história permanece em pé, né? Aqui, né, pelo menos a casa da Nira tinha, ela não podia ter sido destruída. Era um estilo antigo, né? Sim. E você sabe que eu tenho um humor muito, muito constante. Eu nunca fico... Você me conhece 10 anos, sempre com o mesmo humor, eu não mudo, não. E se eu estou triste, eu guardo a minha tristeza. Eu acho que ninguém é obrigado a aguentar a minha tristeza. E se eu estou alegre, eu também não sou muito comunicativo, não levo para os outros a minha alegria, não. Eu sou uma pessoa assim, constante, comum. Eu não tenho altos e baixos, não. Ele fez aquele negócio, como é que foi? De enterrar uma história. Porque quando ele me conta essa história, ele me conta com muita propriedade. E com felicidade de saber que daqui a uns anos, quando isso tudo vier para baixo, alguém vai encontrar esses documentos. Entendeu? Era de colocar numa caixa, uma cápsula, né? Várias informações e tirar depois de não sei quantos anos. Não custa tirar isso ali. Porque vai que cavou cair nisso aí e tem lá essa caixa preta. Como eu tenho certeza que não tem, porque não existe, então eu fico quieto aqui e não dou bola. Mas você tem certeza que o Wallace não faria isso? Isso é absoluta. Por quê, seu Américo? Porque o Wallace não era burro. Quando você me ligou para fazer essa entrevista, eu passei de lá, do terreno, vi que tinha demolido tudo, entrei lá, tem ainda um pé de magnólia. Não tinha coisa enterrada lá? É isso que eu te perguntar. Tinha coisa enterrada lá. Eu gostaria muito de ter encontrado essa caixa, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar. Então eu acho que não era para acontecer. Eu acho que tudo que tem que acontecer, acontece. Mas de qualquer forma, nós tentamos. Eu acho que, quem sabe, a caixa não estava escondida num outro lugar. E que, de repente, ela ainda possa ser encontrada conforme eles vão escavando para fazer o crédito. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que abiça
E aqui estamos nesta Urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos. Divino abraço, tics e tedes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto. Ave Paulus, poderes do Espírito. Ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta Urbis Paulus, poderes do Espírito.